diferentes, então quero já parabenizá-los por ser um público diferente, que está realmente em busca de medidas de prevenção e fazer realmente a segurança funcionar e assim por diante. Então, agradecer vocês aí de imediato, né? Agradecer aí o comandante Tiago, né, que hoje comanda aí a Polícia Rodoviária do Estado, certo? Então, agradecer a sua presença também, seja o seu esforço, né, em relação à viagem, a sua agenda bastante compromissada, então, agradecer já de imediato a sua presença, tá? Agradecer o Vitor também, né, por esse convite, que também faz parte da diretoria da APES, né, e hoje como tesoureiro da APES, né? Então, obrigado também, seja bem-vindo, né, que vai compartilhar com a gente aí algumas experiências, né, gerenciando aí meio ambiente de segurança do trabalho dentro de uma grande transportadora aqui na nossa região. E ao Rodrigo também, hoje como vice-presidente também, aí, né, agradecer também a organização aí da live, né, já está também aí como nosso operador, nosso sonoplasta, né, então, e vai também contribuir com a gente aí nessa condição, nessa organização da live, né, então, desejo aí um bom trabalho para todos, tá? É um tema que nós não poderíamos deixar de falar, né? E nós temos que cada vez reforçar. No mês passado nós falamos sobre o Abril Verde, né? Sobre, né, refletimos sobre a segurança do trabalho, sobre os acidentes do trabalho, e esse o Maio Amarelo, né? Não poderíamos deixar de falar um pouquinho sobre esse tema, discutir, e principalmente quando nós falamos do acidente, né, ele de trânsito, além de nós termos aí a questão de perdas de vidas, e é um número muito maior que nós temos do que os acidentes de trabalho no Brasil, então não poderíamos deixar de falar sobre esse tema. E quando nós falamos aí em acidente de trânsito, né, de uma forma ou de outra, nós vamos ter perdas, né? Tanto as perdas todas sociais, as perdas para as famílias, as perdas financeiras, né? Nós vamos ter as perdas também, né, afetando ao processo todo empresarial. Então, dessa parte toda que o Rodrigo também vai nos ajudar, trazendo aí algumas informações jurídicas sobre essas questões todas do acidente de trajeto, né? Principalmente aí com as medidas provisórias, que entra medida, sai medida, assim por diante. Então, esclarecer um pouquinho, né, o atual sobre essas medidas, tá certo? Vamos lá, eu passo então aí a palavra para o comandante Tiago, né, que vai falar um pouquinho para a gente sobre os acidentes de trânsito e o que realmente o Estado do Paraná, a Polícia Rodoviária, tem feito para contribuir para isso e nos ajudar com certeza, ok? Bom evento, então, passo a palavra ao Tiago aí. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Roberto, presidente, pelo convite, né? Eu que agradeço aí para essa oportunidade de estar participando dessa live, que é muito importante, essa questão de conscientização, né? Nós, infelizmente, temos diversos acidentes que resultam, né, em feridos e até em óbitos nas nossas rodovias. Então, são assuntos extremamente importantes. Talvez, hoje, na nossa... me desculpe, né, deixa eu primeiro me apresentar. Então, sou Tenente Escobar, eu comando a primeira companhia da Polícia Rodoviária, que fica sediada em Curitiba. Ela atua todo o litoral do estado do Paraná e a parte sul até a União da Vitória, né? Então, desde o litoral, subindo a região metropolitana, Curitiba, e até a região de União da Vitória. Hoje, o nosso comandante do batalhão, daí atende todo o estado, é o Coronel Vianney. Então, como eu estava anteriormente dizendo, hoje nós estamos nessa temática aí, né, da pandemia do Covid, e talvez o pessoal ache que a questão de acidentes de trânsito não seria tão importante quanto, mas se a gente analisar que a gente evitar acidentes, evitar que pessoas utilizem nesse momento os leitos de UTI, nós estamos contribuindo além da questão, né, do cuidado do trânsito, contribuindo com a pandemia também
para que esses leitos fiquem livres para as pessoas que, infelizmente, acabam se acometendo dessa doença e possam ter lá o leito disponível para usar e não sendo ocupado por vítimas de acidentes de trânsito. Comandante, nós temos aí aquela ideia, logicamente, do público usuário, de rodovias, de vias e tudo mais, né? Mas existem os motoristas profissionais, aqueles profissionais que são os profissionais do volante, estão no dia a dia nessas estradas e tudo mais. Quando foi criado o tal do Maio Amarelo, esse Maio Amarelo que nós vivemos agora, ele completa 10 anos, né? Então foi uma resolução na Assembleia da ONU, lá em 2011, que seria uma década, de 2011 a 2020, o mundo ia trabalhar aí a questão de mais segurança no trânsito. Nós evoluímos de 10 anos para cá ou não? Olha, tem uma evolução sim, né? Está sendo mais difundido, existe uma maior conscientização, mas ainda não chega ao ponto ideal que todos nós gostaríamos, né? Utopicamente que a gente zerasse todos os tipos de acidentes e que não viesse a ter mortes, né, no trânsito. Mas, infelizmente, a nossa população demora para ter essa conscientização. A gente vê aí nas estradas atropelamentos em regiões próximas a passarelas, nós vemos a grande maioria dos óbitos na nossa rodovia cidade de colisão frontal que deriva de ultrapassagem em linha contínua, né, e excesso de velocidade, mas a gente não pode deixar de acreditar, de ter esperança que com os trabalhos de conscientização cada vez maior, mais a gente vai tendo esse resultado positivo. Esse ano de 2020 é um ano atípico, né? O começo do ano, devido a essa situação do vírus, a gente teve um decréscimo de acidentes, feridos e óbitos na casa aí aproximadamente de 20%. Mas nós tivemos menos automóveis, né, trafegando nas nossas rodovias, então a gente não pode ter nesse ano um embasamento para dizer que foi em virtude de conscientização. Talvez pode ter sido em virtude de ter menos automóveis circulando aí nas nossas rodovias. Até fazendo uma ligação das suas duas falas, né? Aqui em casa o pessoal está se cuidando, logicamente, se resguardando ao máximo, tentando não sair, mas ele tem um lema aqui que é o tema do não virar o pé. Não é hora de ninguém ir para o hospital, né? Então, os cuidados aqui estão maiores, né? Logicamente, tem um filho adolescente que, se não cuidar, o cara está pendurado, está inventando alguma coisa. A própria esposa nos exercícios, eu também tenho meu luto box lá, todo mundo está se cuidando mais. Talvez isso também tenha passado para os motoristas, tipo, poxa, eu vou dirigir com mais cuidado, que se eu me acidentar, eu posso estar lá na UTI lotada e não ter vaga, né? Apesar do nosso cenário um pouco mais, vamos dizer, entre aspas, tranquilo aqui nas UTIs do Paraná. Mas você acha que migrou para o motorista essa precisão? Pode ter acontecido isso também? Pode. Daí é os dois viés, né? Uma, dele mesmo, um certo receio, um certo medo de entrar no hospital por um problema de acidente, de uma lesão que talvez não fosse tão grave, e lá acabar contraindo o vírus e se agravar o seu problema, e o outro viés mais social, de você não ocupar, né, como eu disse anteriormente, não ocupar um leito que nesse momento é muito importante estar disponível para quem precisar, né, dos respiradores e outras medidas de saúde que quem contraiu a doença vai precisar. Engenheiro Vitor, gerente corporativo de segurança do meio ambiente da BVM Logística, empresa que tem o pessoal circulando full time. As variáveis não são poucas, Vitor, e daí eu queria ouvir de você, logicamente, depois validar também com o comandante, porque a gente tem que administrar, quando no viés da saúde e do trabalho, diversos riscos, né? Então, você entra lá na questão física, química, biológica, a própria ergonomia desse pessoal,
e os riscos de acidente. Abuso de álcool e outras drogas hoje também aparece na lista aí de uma recorrência nas rodovias e tudo mais. Pergunto, numa empresa que tem o transporte e os motoristas como sua veia, né, como seu principal negócio, qual é o foco? Como é feita a visão da engenharia de segurança para que essas pessoas operem, não estando dentro de uma fábrica, não estando dentro de uma unidade fabril, mas sim circulando, elas operem com segurança? Boa tarde a todos, obrigado aí, primeiramente aí pelo convite aí, muito obrigado aí, Roberto, Rodrigo, é um prazer estar com o comandante Thiago também. E olha, Rodrigo, realmente aqui a engenharia de segurança faz total diferença, né, para todos os nossos contratos. A BBM é a quinta maior companhia hoje de transportes rodoviário da América do Mercosul, né? Hoje a gente tem mais de 3.000 implementos rodando o Brasil todo, né? E 4.000 colaboradores. Então, você ter o pessoal muito bem treinado, conhecendo as regras de trânsito e as leis de trânsito, a gente tem mecanismos tecnológicos, todos os nossos veículos são monitorados. Então, a gente controla a velocidade, excesso de velocidade, né? A gente tem todo um ranqueamento aqui, monitorando a velocidade dos nossos motoristas. E, além do que, também a gente faz exames toxicológicos anualmente, exames periódicos, não só vendo essa questão do toxicológico, mas também a questão do bem-estar do motorista, porque a gente sabe que na estrada não é fácil, né? A questão do cansaço, do sono, a questão da alimentação, que é complicada, principalmente nessa época de Covid, a gente teve muita dificuldade de restaurantes e hotéis para o pessoal descansar, né? Mas a gente conseguiu, de alguma forma, atender a todos. Então, basicamente é isso, Rodrigo. A gente, da engenharia de segurança, tem um grande e amplo campo de atuação dentro do transporte brasileiro. Na verdade, além de evitar o próprio acidente, Vitor, que seria aí o mais grave, você tem aquelas variáveis de qualquer empresa, né? As horas perdidas, o afastamento e tudo mais, né? Como que você faz a gestão disso, incluindo aí o absenteísmo, a própria perda, o presenteísmo, né? Aquele trabalhador que não vai ter o descanso correto, acaba não desempenhando a forma que deveria. Como que vocês conseguem fazer essa visualização remota, né? Do trabalhador que não está próximo? Isso é difícil, né? No nosso caso, não é tão difícil assim, porque a gente tem um controle. Quando o motorista ele entra dentro do caminhão, ele tem que se plugar. Então, ele pega, ele tem um tablet no computador, no caminhão, e ele digita lá a sua senha, e a partir daí começa a contar as horas trabalhadas. Então, ele tem que cumprir a legislação, tanto a parte de descanso, como a jornada total de direção, né? Isso reduz muitos acidentes, né? Porque a gente consegue controlar, pelo menos que ele não se exponha, como a gente vê em tantos filmes aí na televisão aí, que o cara acaba tocando aí 24 horas para conseguir fazer a diária dele, né? Aqui na companhia a gente consegue controlar dessa forma. Perfeito. Nós tivemos, na verdade, a medida provisória do trabalho verde e amarelo, que acabou desqualificando o acidente de trajeto como um acidente de trabalho, né? Então, nós tivemos uma preocupação aí no sentido de que, lógico, às vezes o empregador acaba se sentindo injustiçado com essa questão, né? Aquele trânsito que é o indo para o trabalho e voltando para o trabalho. Lógico que o trabalho do motorista é atividade fim, então continuaria sendo um acidente de trabalho, é mais no trânsito para e do trabalho, né? Isso vigorou aí entre 11 de novembro do ano passado até 20 de abril. As pessoas perguntam muito para nós como que fica essa questão. A medida provisória ela não perde eficácia do período que ela vigorou, né? Então nós vamos ter muitas questões na justiça aí,
porque muitos acidentes de trajeto que aconteceram nesse período não vão aparecer com o nexo, né, com o trabalho. Então, fica essa dúvida e já fica manifestada a vontade do governo, isso deve aparecer nas próximas legislações, para tentar novamente essa desqualificação. A preocupação que a gente tem como profissional prevencionista é que as empresas entendam que elas não precisam mais fazer a prevenção do tema por não ser mais qualificado como acidente de trabalho. Acho que isso é um tema que a gente tem que colocar em pauta, os profissionais aí, engenheiros de segurança, técnicos de segurança, médicos do trabalho, o pessoal que trabalha com a educação da saúde e segurança, entender que não é porque não vai ter o nexo que não vai ter a perda, tanto para o empregador e para a família daquele empregador, logicamente, do trabalhador, logicamente, como para a própria empresa, para o seu empregador que vai ter o trabalhador afastado, né? Então, a gente entende que não tem que tirar o tema da pauta por ele não estar na legislação com o nexo. Lembro também que as questões previdenciárias já está retirado, né? O acidente de trajeto ele não pesa para o empregador no seu imposto, na sobretaxa, quando ele tem muitos afastamentos, o que acontecia antes. Então, isso foi tirado da legislação e a gente não tem mais essa condição. Eu queria fazer mais uma pergunta para o tenente. Tenente, qual é a porcentagem, mais ou menos, das pessoas que estão envolvidas em acidentes, que são profissionais do volante e que são o motorista tradicional, a população como nós? Existe uma característica marcante ou não? É meio a meio? Como é que é isso? Sim, a maioria dos acidentes da nossa área aqui, aproximadamente 60% dos acidentes, ele deriva de carros de passeio. Então, vamos dizer assim, não dá para dizer que não seria profissional, porque tem alguns carros de passeios que são de empresas, né? Mas, na sua grande maioria, são pessoas que estão a passeio, né? Estão a lazer, não estão trabalhando na rodovia. Tanto quanto os pedestres também, né? Que, no caso de atropelamentos. Então, os óbitos maiores que a gente tem é nessa parte de pessoas que não se utilizam como um trabalho da rodovia. Perfeito. O trabalho das empresas na prevenção faz diferença? E se você pudesse dar um conselho para os profissionais da engenharia de segurança, que organizam os treinamentos e as abordagens, em que ponto que você diria, por favor, frisem mais aqui? Onde é a principal falha que você daria a dica para a gente melhorar nessa gestão, nessa educação? Faz diferença, uma enorme diferença, né? A gente tem, inclusive, policiais aqui da companhia que, sempre que solicitados, vão ministrar palestra nas empresas que nos procuram. Então, isso já até deixo aberto, sempre que vocês precisarem ou souberem de pessoas do ramo que precisem de uma palestra nossa, só nos procurar que a gente vai, com o maior prazer, poder repassar essas orientações, né, essa prática que nós temos. Assim, são multifatores que eu acho que são importantes, né? Hoje, talvez o mal de todos nós é o celular, né? São os aplicativos, a instantaneidade da vida, onde parece que você não pode perder um segundo de ver quando você ouve aquele barulhinho que chegou alguma coisa no seu celular, parece que você é obrigado a ver naquele momento, né? E esses momentos de distração, momentos que parecem ser simples, mas pode trazer uma complicação muito grande. Então, eu acho que hoje o enfoque que a gente deve dar maior é nesses aplicativos, no celular. Deixar, é importante, encosta o veículo, pare assim que possível, né? A pessoa que está ligando, se for tão importante, vai entender quando você encostar 1, 2 minutos depois e falar, eu estava na direção, por isso não pude atender, né? Mas agora estou retornando. Todo mundo vai entender isso. Então, não tem essa... não precisa disso, né? Então, esse eu acho que é o maior enfoque hoje
esse mal da gente querer resolver tudo instantaneamente, agora. Tá? Perfeito. Só lembrando a todos que estão nos acompanhando, você tem o QIA ali embaixo, que é o Questions and Answers, o QIA. Você pode mandar sua pergunta para qualquer um aqui que está na nossa, vamos chamar de mesa aqui, né? Nossa mesa virtual, aqui você pode mandar a sua pergunta e a gente vai estar respondendo aí após a nossa conversa ou até durante ela aqui, não tem problema nenhum. Engenheiro Vitor, a gente tem diversas variáveis aí relacionadas à saúde e segurança dos profissionais de transporte. Uma nova que apareceu, junto com a questão, e está ligada com a questão que o comandante nos coloca, da velocidade de informação, são as doenças da psique, né? Você tem lá a ansiedade, você tem uma coisa louca acontecendo, o cara está em 3 lugares, 4 lugares ao mesmo tempo e tal. E a gente, na saúde e segurança, historicamente, ainda não desenvolveu. A gente tem gatinha aí, vamos dizer assim, já com boas iniciativas, mas ainda prematuras na gestão desses riscos da psique, das doenças da psique, né? E aí a ansiedade, a depressão, o estresse, logicamente tudo isso é gerado pela fadiga, às vezes por falta de condições ergonômicas que ocasionam tudo isso. Vocês têm um trabalho aí, como é que vocês abordam essa questão, Vitor? Boa pergunta, Rodrigo. E assim, eu até comentei com você, fora do ar aqui, eu estou em Butiá, aqui no Rio Grande do Sul. Justamente a gente está fazendo um trabalho com 250 motoristas aqui, tanto de Capão do Leão, que fica perto de Pelotas, como aqui de Butiá, que fica a uns 60, 70 quilômetros de Porto Alegre. E a gente está abordando a questão comportamental, né? Que aí hoje é um dos nossos grandes temas aí que são desenvolvidos na engenharia de segurança, né? E é importante aí essa fala do comandante Tiago pelo seguinte: hoje o celular é um fator, um gatilho de estresse muito grande. É incrível aqui. Eu acabei desligando o celular aqui, porque eu sei que se toca aqui eu fico nervoso para ver se alguém está digitando para mim, se é alguma coisa e tal. Então, o celular é um fator de extrema, é um gatilho de tensão para o motorista. Então, a gente tem a proibição, né, de dirigir com o celular ligado aqui, e a gente tem a felicidade aqui de, como eu falei para vocês, a nossa frota é uma frota que é monitorada, nós temos câmeras que ficam focalizando o motorista, e se ele pega o celular ou se ele tem um episódio de sono, essa câmera ele apita e dá um sinal para ele. Com relação à questão desse desenvolvimento psicológico, nesse treinamento que a gente está fazendo aqui para esses 200 e tantos motoristas, a gente sempre tem que o comportamento ele denota de 4 fatores. Primeiro, o conhecimento, né? Então, é importante ele ter o conhecimento tanto prático de navegação do veículo, como da legislação de trânsito, isso não pode ter dúvida nenhuma. Depois, o fator fisiológico, né, que são a questão do sono, a questão da fadiga, a questão do álcool, né? Isso são os fatores principais. E também a parte psicológica. Com relação a isso, a gente tem testes psicológicos que são aplicados aí para os nossos motoristas, e isso acaba vendo e medindo o nível de atenção de cada um, né? Então, assim, a gente já chegou até a ter que transferir, tirar o cara como motorista e colocar em outra função, porque o déficit de atenção dele era muito grande para a gente expor ao risco de estar dirigindo um equipamento que a gente tem alguns bitrens aqui que carregam até 70 toneladas, né? E é uma responsabilidade muito grande, tanto do motorista como da empresa. Então, a gente faz esse trabalho de psicologia, né? Monitorando pelo menos esses quesitos técnicos aí da área de psicologia. Presidente Serta, o senhor é o nosso representante também na academia, né? Hoje aí nos cursos de engenharia de segurança do trabalho,
a sua participação é efetiva. Quando eu fiz a engenharia de segurança, eu tive muito pouco sobre transporte, presidente, e também muito pouco sobre a psicologia. A gente ainda tinha aquela psicologia do trabalho antiga, teórica, que não entrava realmente na prática e muito menos nessa maluquice de velocidade de informação de hoje. As escolas estão evoluindo, estão se adaptando, e como é que elas hoje abordam a questão do trânsito, do transporte e a questão da proteção à psique do trabalhador, presidente? Rodrigo. Opa, deu uma Travou congelada. um pouquinho aí. Agora está Vamos ok, lá. tá ok. Pegou a pergunta, não? Sim, vamos lá. O finalzinho aí ficou um pouquinho mudo, mas se precisar, completamos aí, né? Então, Rodrigo, nós temos aí uma legislação, né, sobre o curso de Engenharia e Segurança do Trabalho, que ele está aí desde 1984, né, que são as 600 horas aí por legislação, e basicamente aí as disciplinas, né, também baseadas na legislação e a carga horária. O que acontece, a grande dificuldade, né? Nós estamos falando de 1984 para hoje, então é uma ementa já defasada dentro dos próprios cursos, então isso vai, né, conota uma necessidade de mudança. Bom, o que tem acontecido? Tá? As universidades elas têm aumentado essa carga horária, então hoje nós estamos falando aí já em 720 horas aí dos cursos que nós temos aqui em algumas universidades onde eu tenho a oportunidade de ministrar aulas, né, que é tanto o PUC, o TFPR, e então aumentou essa carga horária, mas isso por uma iniciativa da própria instituição. Então, isso já começa uma valorização interessante de você mudar um pouco a questão toda comportamental, né? Ou seja, à medida que aumentaram as aulas aumentadoras, também faz necessário você aumentar a carga horária. E o que nós, e algumas dessas emendas, elas também acabam sendo um pouquinho em abertas, né? Então, eu tenho a oportunidade de uma das disciplinas, que é a segurança em transportes, levar um contexto mais amplo, mais geral ao engenheiro de segurança do trabalho. Então, nós não chegamos a entrar no detalhe do tipo de estrada, as estatísticas dos acidentes propriamente dito, né, pelo próprio comandante, tá certo? Mas sim dá um âmbito mais geral. Então, e principalmente onde eu foco em algumas das disciplinas de segurança e transporte, exatamente nessa vertente aí, ou seja, no trabalho que o Vitor faz dentro de uma transportadora. E o maior foco que eu busco levar é a segurança do transporte de produtos perigosos. Então, assim, a gama que nós temos aí dos acidentes que acontecem no trânsito, e principalmente com produtos perigosos, o impacto é muito grande, além das vidas que estão ali nesses veículos, mas também o impacto ambiental, né, muito forte em relação à contaminação de solo, contaminação de água, incêndio, explosões e assim por diante. Então, precisamos sim, aí, Rodrigo, nos cursos de engenharia de segurança do trabalho, aumentar essa carga horária, fortalecer mais o papel do engenheiro de segurança do trabalho nas questões de segurança em transportes. Aí, né, eu abro um pouquinho mais, então, né, eu estou, inclusive, agora, né, no meio de 2 módulos, aí, em 2 instituições quanto a essa disciplina, e eu enfoco também uma dutovia, por exemplo, que é um meio de transporte, né? Não está na nossa rodovia, mas é uma dutovia, né? Nós temos aí o transporte de navegação, ou seja, portuário, que é a NR29 que traz sobre isso. Nós temos o transporte aéreo, ou seja, então, dá para a gente aumentar um pouco mais esse leque. Então, a função do engenheiro de segurança do trabalho ela tem que ser ampliada, né, para isso. Então, como o comandante Tiago comentou, né, eu tive a oportunidade de ser gestor também aí de meio ambiente e segurança do trabalho em uma grande empresa, então nós levamos também essa condição aí nas nossas CIPATs, assim por diante. Então, fica essa dica aí para os engenheiros de segurança do trabalho, de levar realmente para as CIPATs a questão lá de campanhas de ciclismo. Então, fizemos até uma situação de um kit, né, para os ciclistas que fossem até a empresa, levar, por exemplo, na época de Ciretran, o Diretran, levar, então,
fazer uma blitz dentro do estacionamento da empresa. Então, são algumas atividades que o profissional hoje de segurança do trabalho ele tem que ampliar, né? Ele tem que abrir um pouco mais esses horizontes. Na questão de psicologia, Rodrigo, eu sempre digo que nós, engenheiros de segurança do trabalho, temos um papel importante nisso, né? Tem aquelas aulas de psicologia, mas nós precisamos, sim, também fortalecer isso dentro das academias, né? Porque nós, além de toda a parte técnica, a gente tem que trabalhar muito forte com a psicologia do trabalhador, da empresa, do empregador e assim por diante. Então, é um tema que merece, sim, a gente nas academias aí. Tenente, uma dúvida que eu sempre tive. Na sua visão, no dia a dia, qual o tipo de educação funciona mais? Aquela do choque, da gente, por exemplo, colocar lá uma simulação de carros acidentados, até de corpos, aquele cenário dramático, e propagandas, estava sem áudio ali no começo quando eu passei, mas essas propagandas que chocam, mostrando que é muito próximo muito fácil morrer no trânsito, essa é a verdade, né? Acho que no nosso dia a dia é onde nós ficamos mais expostos a um risco. Esse tipo de abordagem realmente funciona ou não? A abordagem um pouco mais preventiva, suave, educando, seria mais adequada? Qual que é a sua visão quanto a isso, comandante Tiago? Esse choque, ele tem sim, ao meu ver, ele impacta bastante, mas principalmente quando ele traz muito próximo da realidade, onde pessoas conseguem enxergar alguém próximo da família ou algum profissional amigo que perdeu a vida, semelhante a isso, a esse enfoque dado nessas ações, eles têm a tendência desse impacto ser mais forte e andar pelo lado de seguir as legislações de trânsito. Funciona. Não pode deixar de lado, então, o susto ali, o choque, ele funciona. Sim, sim. Tem que... Na verdade, não é um susto, é tratar a realidade, né? Se a gente for ver essas campanhas, ela traz o que acontece de fato. É uma forma de imaginação, mas da realidade, com atores, mas do que acontece no dia a dia. Então, não adianta a gente imaginar qual que é o resultado de um acidente. Na melhor das hipóteses, só danos materiais. Na intermediária, né, da hipótese, lesões. E a pior das hipóteses é o óbito. Então, não sai disso, né? Os acidentes de trânsito são esses os resultados. Então, como que a gente vai fazer alguma campanha diferente disso? Né? É esse o resultado, a gente mostra, esse é o resultado que vai invariavelmente acontecer. E daí a pergunta como engenheiro de segurança agora, aqui minha, como comandante de um grupo de profissionais que convive com esse cenário, vamos chamar assim, que não é um cenário positivo. Você é chamado, logicamente, você vai encontrar uma cena de sinistro, uma cena de acidente. Como que você trabalha para cuidar dos nossos policiais rodoviários que enfrentam, aí, queira ou não queira, uma carga psíquica grande ao fazer esse tipo de atendimento? Vocês têm um trabalho interno para preparar melhor, para fazer uma manutenção daquela pessoa que chega? Como que funciona isso internamente na polícia? Olha, na verdade, o policial, seja rodoviário ou trabalha nos batalhões de área, ele convive rotineiramente com situações de óbitos. E isso ele acaba criando um certo costume, né, com essas situações. Mas existem situações mais graves, situações com crianças, situações que acabam chocando mais. E quando a gente percebe que uma ou outra ocorrência impactou de forma que isso pode trazer resultado ruim para o policial, ele é encaminhado
né, para um acompanhamento psicológico dentro da corporação. Então, existe, né, psicólogos que fazem o acompanhamento. Isso, na sua grande maioria, principalmente policiais que trabalham em batalhões de área. Na rodoviária, a gente até tem também esse choque, né? Não tem, assim, talvez um trabalho focado, preparando assim, ó, você vai se deparar com isso, com esse tipo, isso não é feito dessa forma focada. Mas no dia a dia eles acabam já tendo infelizmente, esse costume, né? Já se naturalizou, já se acostumou em ver essas situações. Mas quando a gente percebe que existe um trauma dessa visualização, aí é feito esse encaminhamento para esse acompanhamento psicológico. Já entrando nas perguntas aqui, Vitor, um colega nos pergunta aqui, ele trabalha numa pequena transportadora, eles têm seis caminhões circulando por todo o Brasil e alguns países da América do Sul. A empresa vem crescendo, apesar de todo momento, é uma empresa que está indo, segundo ele aqui, crescendo, e ele pergunta, sem ter as ferramentas tecnológicas de mais estrutura, como que ele pode preparar o pessoal, o que funciona, ele usa esse termo, o que funciona quando você pode conversar com os motoristas e depois você perde o contato deles, só vai conversar de novo quando eles retornarem para a cidade. Qual seria aí o primeiro passo para ele, que tipo de abordagem ele faz pessoalmente com esse pessoal que funcionaria? Vamos lá. É um desafio muito grande, né? Porque, claro, a gente que tem uma estrutura grande, vários setores, controles e equipamentos, de certa forma facilita muito o nosso trabalho. Entretanto, veja, na realidade, assim, a gente tem que ter uma cultura de segurança dentro da empresa, né? Então, desde da avaliação desse motorista, quando você vai trazê-lo para a empresa, então você tem que passar, a gente estava colocando aqui a questão psicológica, ele tem que passar por uma avaliação, né? Porque às vezes tirar a carteira não é tão difícil, é só estudar, fazer o treinamento lá, a pessoa vai conseguir a carteira. Só que assim, a empresa tem total responsabilidade sobre os seus colaboradores, né? Então, na entrada já dos motoristas é um bom filtro. Depois disso, um bom trabalho de treinamento, um treinamento com práticas andragógicas, né? Um treinamento prático, não só teórico. E aí colocando aí toda esse campo que o comandante falou aqui, colocando, dando medo mesmo, susto, etc., no pessoal, mas também ensinando técnicas de como você fazer a leitura da pista, como você fazer a prevenção de um acidente, olhar sempre 150 metros da onde você está transitando, né? Você olhar também de 3 em 3 segundos nos retrovisores para ver se não vem um carro ultrapassando pela sua direita, né? Um caminhão é um veículo alto, então tem muitos pontos cegos, apesar que hoje os caminhões mais modernos têm espelho para tudo quanto é lado, né? Mas essa consciência que você tem que colocar nesses motoristas é muito importante, né? Além do que, você sempre tem que, a gente sempre coloca aqui, você penaliza, né, um reforço negativo, né? Você tem que penalizar esse motorista que, por exemplo, apresenta uma multa, que você remotamente você vai receber uma multa aí na sua empresa, né? Então esse motorista ele tem que ser penalizado para ele entender que é sério essa questão de segurança na companhia, e você premiar e fazer um reforço positivo para aqueles motoristas que têm um comportamento seguro, por exemplo, uma redução de combustível, né? Porque se ele está reduzindo combustível, ele está tendo uma direção preventiva, ele está freando menos, né? Ele está antecipando os riscos. Então, existe sim formas de você controlar
mesmo sem a tecnologia disponível aí no mercado, além do que tem uma tecnologia mais barata que hoje você encontra, que você pode colocar nos apps e você monitora a rota dele. Então, isso não é caro, isso é barato e você tem uma maior visibilidade seja de 2 caminhões, seja de 6 caminhões, 10, você tem condições de investir um pouco recurso e você tem muito ganho com relação a isso. Então, basicamente, é isso que eu diria aí para o nosso colega. Perfeito. Quanto a números, Tenente Tiago, nós temos aí, na segurança do trabalho, a gente sofre um pouco porque a gente tem um lapso, a gente usa muitos dados da Previdência Social, dos afastamentos, e a gente acaba ficando sempre com dado defasado. A polícia tem dados, acredito que praticamente aí ao vivo hoje em dia do que é o nosso cenário. Como que está hoje? A nossa curva é ascendente, descendente? Com a história do Covid, limpou um pouco mais, mas acredito que se tem acidente pode ser até um pouco mais grave pela velocidade, com a pista limpa. Não sei. Quanto a números, comandante, o que a gente tem de informação? Nós trabalhamos hoje, não tem como fugir de tecnologia para nos auxiliar. Então, a gente trabalha com dados estatísticos para fazer uma aplicação mais técnica do nosso efetivo, né? Infelizmente, quando tem as mortes, os óbitos, a gente precisa dessa estatística para tentar entender o contexto e se é um problema da rodovia, né, se está acontecendo rotineiramente nesse local e trabalhar em cima desses pontos estratégicos. Nós tivemos, veja bem, começo de ano é uma época do ano que os índices de acidentes são altos, porque as férias escolares, bastante gente trafegando nas nossas rodovias em viagens. Mas esse ano, como eu disse, é um ano atípico. Houve essa redução de aproximadamente, em acidentes, aproximadamente 10%, de feridos 20% e de óbitos uma redução de 15%. Mas é difícil a gente ter essa claridade em dizer que foi só das nossas ações, porque houve essa redução de trafegabilidade nas nossas rodovias, mas, em consequência, de forma oposta, quanto menos veículos, maior é a velocidade, o excesso de velocidade praticado por alguns condutores. Para que vocês tenham uma ideia, nessa semana, na região de Londrina, foi feita uma operação de radar, foi feita uma notificação no radar de um veículo a mais de 200 km por hora, trafegando na rodovia. Então, isso foi agora, não faz nenhuma semana, né? Então, a gente tem esse lado, esse revés de menos automóveis transitando, maior velocidade você consegue imprimir. Agora, pelo menos estatisticamente, dizendo se é em função do Covid ou se é em função de uma aplicação técnica do nosso efetivo, de uma abordagem de consciência maior nas empresas, esse ano acho difícil a gente conseguir trazer isso por causa dessa situação nova, né? Uma situação nunca antes vista aí no mundo todo. Perfeito. Bom, a gente já entrou aqui nos nossos 12 últimos minutos. Acho que vou passar uma rodada aí de última palavra. Se tiver mais alguma pergunta, o pessoal já nos envia, já agradecendo a presença de todos. Começo o Vitor. Algo que eu não tenha perguntado, Vitor, logicamente, e as últimas palavras dos profissionais que estão nos acompanhando aí, em especial os engenheiros de segurança e os profissionais prevencionistas, Vitor. Ok, vamos lá. Assim, nós que estamos em grandes ou pequenas empresas, a gente tem uma responsabilidade, e a gente aqui falando em acidente do trajeto e acidente de trânsito, né? Nós estamos aí no mês de maio, finalizando aí amanhã ou depois.
Então, a gente tem não só uma responsabilidade com a nossa empresa, mas uma responsabilidade com o Brasil todo, né? Esse colega que fez a pergunta, ele tem 6 caminhões, mas ele está transitando em todo o Brasil. Então, ele tem uma responsabilidade no trânsito do Brasil todo e do Mercosul, porque ele também comentou que vai para fora do país, né? A gente não pode medir esforços para reduzir os acidentes de trânsito, né? Nós temos aí números absurdos de acidente de trânsito, seja eles típicos, como é o nosso caso aí do transporte, né? Que você veja, e a gente tem, eu puxei aqui as informações dos acidentes de 2018, que tem no DataPrev, nós temos aí 577 mil acidentes de trabalho, né? Dos quais o trânsito, as transportadoras, o KNAI de transportadoras é responsável por 2%, né? Ou seja, 13 mil acidentes. Só que, veja, é o quinto setor que mais acidenta dentro dos KNAIs que a Previdência monitora. A construção civil, que era tida como o pior setor, hoje está abaixo do transporte. É menos do que 2% dos acidentes na construção civil, né? Então, a responsabilidade nossa, como engenheiros de segurança, é muito grande na construção de uma sociedade. Então, todas as ações que a gente faz dentro das empresas, seja ela empresas gigantes como empresas pequenas, tem um reflexo muito grande na sociedade. Então, assim, o recado que eu tenho para dar aí para os nossos colegas, né, e até pedir ajuda aí para os policiais rodoviários, aí são parceiros nossos, né, porque orientam, educam, nos ajudam muitas vezes, né, é o seguinte, ó, vamos melhorar o trânsito de forma com que a gente consiga zerar os acidentes. Dirigir é um ato de responsabilidade, né? É isso que a gente às vezes peca, porque às vezes você pegar o volante, o menino pega o volante, se sente um homem, né? A gente nós aqui fomos tirar a carteira, contávamos os segundos para tirar a carteira, poder pegar no volante. Então, assim, a gente tem que ser educado que você pegar o volante é uma ação de responsabilidade, não é uma ação de status ou de um padrão de você sair da adolescência e ficar homem, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. É isso que nós falamos para os nossos motoristas aqui. Ele está em cima de um equipamento que tem 70 toneladas, está aí, a gente tem um limitador de velocidade de 75 km por hora, né? Então, imagine a inércia desse veículo aí nas estradas nossas, né? Então, assim, respeitar o trânsito, né? Seguir a orientação dos policiais, seguir a orientação das empresas e nós, como agentes de transformação da sociedade nessa questão de acidentes, é muito importante. Então, assim, isso eu gostaria de ter falado aí, Rodrigo. Obrigado. Perfeito, Vitor. Comandante Tiago, gostaria também de pedir suas palavras aí, caso não tenha perguntado algo que seja pertinente, e antes aí até do encerramento pelo presidente da Associação Paranaense de Engenheiros de Segurança, o professor Roberto Serta, eu já agradeço e parabenizo o senhor em nome da toda a corporação, né? Eu acredito que nós que rodamos bastante, eu fui muito mais educado e repreendido nos últimos anos aí nas nossas estradas, e isso faz diferença, né? A gente vê a corporação como aliada do cidadão, e isso eu acho que é uma união essencial para que a sociedade evolua. Então, gostaria de dar meus parabéns, agradecer pelo trabalho e deixar aí suas últimas palavras nessa hora sua aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Estamos nesse momento aí com 65 colegas nos acompanhando. Obrigado novamente pela oportunidade. Então, só para encerrar, o Vitor fez um comentário que eu gostaria de enaltecer, o lema que ele comentou com relação ao perceber os riscos quando você está na direção. E exatamente esse ano, o lema do Maio Amarelo é perceba o risco, proteja a vida. Então,
Quando nós estamos na direção, e isso a gente já tem, né, até nas aulas, quando faz autoescola, tudo isso, é trabalhar sempre numa direção preventiva, né? Então, e esse lema se encaixa exatamente nisso. Você perceber o risco, seja diminuir velocidade, não realizar ultrapassagem, mesmo que você esteja certo, né? Assim, eu estou certo, mas por isso eu vou causar um acidente porque eu estou certo. Não, você percebeu o risco, é melhor você... aquele está errado, mas não cause acidente. Não adianta depois você chegar e falar, mas eu estava certo, por isso eu não mudei de faixa, eu não me movimentei. Não, você percebeu o risco antes, realize manobras para que não ocorra o acidente. Então, esse lema é super importante. E deixar novamente à disposição a nossa corporação, a Polícia Rodoviária. Nós trabalhamos em cima da prevenção sempre. A gente sempre prefere a prevenção, não é porque tem um policial fazendo operação, seja de radar, seja de blitz, você quer notificar? Não. A gente está aqui para prevenir, porque o cidadão, quando vê a ação policial, essa é a ação mais efetiva que a gente observa, que diminui os acidentes e diminui, né, as ocorrências no trânsito. Quando eles observam que tem uma viatura transitando pela rodovia, onde a gente observa que não tem excesso de velocidade, mas de forma que as pessoas já vão se conversando e vai diminuindo, e cada vez menos a gente tem esse tipo de autuação. Perfeito, obrigado. Bom, também queria deixar, antes de passar para o encerramento com o presidente Serta, minhas palavras aqui, lembrar a todos que esse é um problema crônico que todos nós devemos enfrentar na nossa sociedade, né? Acredito que ninguém, todos que estão nos ouvindo aqui, não tem um caso trágico, um caso triste, ou de um amigo, ou da família, com o envolvimento de um acidente de trânsito e, às vezes, num acidente de trajeto ao trabalho. Então, isso é uma questão que, logicamente, nós temos as autoridades que estão cuidando disso, têm sua atribuição para cuidar disso. Nós temos os profissionais de segurança nas empresas que se formaram, estudam para poder fazer a gestão de tudo isso, mas, acima de tudo, é uma questão do cidadão ter a sua consciência e perceber os riscos. Se nesse momento da Covid todo mundo virou um pouco técnico de segurança do trabalho, né? Cuidando aí da proteção do próximo, quem está com máscara, quem está sem máscara, temos aí até sommelier de máscara agora, presidente Serta, é uma nova categoria. Então o pessoal está se aprofundando no assunto e isso é bom, isso é bom. Não falar, todo mundo leigo falando do assunto, quanto mais leigos falando do assunto, melhor. E quando a gente fala do trânsito e do trajeto, não existe quem não esteja envolvido, seja por estar no seu transporte ou ter a sua família ou alguém aí que está se deslocando. Então, agradeço a todos. Presidente Serta, lhe passo a palavra para o encerramento. Só uma última questão que o pessoal perguntou. Comandante, qual seria o canal de contato com a corporação para fazer as ações educativas em indústrias e empresas? O pessoal está perguntando aqui. Pode ser através do 198 mesmo, conversando diretamente com, acho que talvez seja mais fácil, tá? Ou pelo telefone aqui da primeira companhia. Deixa eu só pegar aqui que houve uma mudança, diz no telefone, já vou repassar. Mas no 198 você vai atingir todo o local onde você estiver, vai pegar do local. Então, o nosso telefone aqui da primeira companhia, então, que a gente abrange tanto do litoral até a União da Vitória, seria o 3273-6622. Então, 3273-6622, pode conversar com quem, né, vai atender e ele já vai repassar quais seriam as orientações, encaminhar um ofício diretamente para a gente aqui, para a gente poder estar atendendo, fazendo vendo quem são, né, e para não haver duas no mesmo horário, fazendo essa lista de horários aí. Obrigado, comandante Thiago. Presidente Serta, palavras de encerramento aos nossos associados da AP, aos colegas que nos acompanham. Posso também? Claro.
Legal. Então, comandante Tiago, quer completar alguma coisa? Fique à vontade. Está sem o microfone, Rodrigo. É só um e-mail, se de repente alguém já quiser, então, encaminhar por e-mail, vamos deixar aqui, número, né, cia.sop@gmail.com. Também vai ter o acesso com a gente aqui. Desculpa atrapalhar aí as palavras finais. Tranquilo, obrigado, comandante Tiago. Então, assim, já agradeci vocês, mas quero agradecer novamente aí ao comandante Tiago, ao Vitor, ao Rodrigo também, nosso sonoplasta mora aí, tá, Rodrigo? Nós vamos criar esse cargo aí na associação. Estamos aprendendo, certo? Eu levei uma bronca aqui que eu não estou alinhado que nem você. A esposa já passou aqui e falou, certo, tá de gravata. E você com essa gola torta aí não dá. Né? Ele já me deu uma bronca. Mas é a diferença entre presidente e vice-presidente, né? Então, perfeito. É assim. Exatamente. Diz que o presidente trabalha e o vice não. Então, mas aqui na associação a gente não tem esse lema. Então, sou muito feliz, muito grato, né, de ter colegas profissionais aí que se dedicam a esse tempo, né? Somos todos voluntários. Então, não é muito simples, né, conciliar as nossas atividades profissionais, como também familiares, e, enfim, com mais associação. Então, mas isso, com certeza, corre nas nossas veias aí a questão toda de segurança, né? Então, não posso deixar de agradecer realmente toda a nossa diretoria aí, que, né, com todas as suas dificuldades, que nós temos aí seus afazeres do dia a dia, né, sempre buscando aí trazer e levar nossas mensagens, ou seja, mudar um pouquinho todo o comportamento nosso, né, como profissionais, mas também como cidadãos. Então, quando o Rodrigo fala aí, agora realmente a máscara está em alta, né? Então, né, tem vários aí modelos fashion e tudo mais, então vai virar uma moda aí até essa situação. Então, é importante, quando nós falamos aí nessa questão toda, e por isso é importante nós trabalhamos nessa questão de prevenção, né, profissionais, aí, colegas de segurança, que nós temos que abrir um pouquinho mais esse leque, né? Tem que enxergar muito mais tudo isso, sair realmente somente de aplicar as normas regulamentadoras em segurança do trabalho, mas sim olhar a importância nossa perante a sociedade, né? E unir esse trabalho aí. Então, eu cito alguns exemplos de alguns diretores de empresas e tudo mais, que nós prestamos serviços de consultoria, e às vezes eles perguntam, bom, mas enfim, eu não estou aplicando a ANR, e qual é o problema disso, qual a consequência? Então, às vezes eu cito esse exemplo, até comandante Tiago, tá? Eu cito o seguinte, é como você andar numa rodovia que ela tem um limite de velocidade de 100 km por hora, né? Então, se você realmente está andando a 120, você está fora da lei, né? O que pode ocasionar? Bom, você pode ter, então, lá um radar e tudo mais, enfim, você vai ser multado e vai ter essa consequência, né? Bom, a partir disso, tá, mas não tenho, né, uma viatura da polícia, não tenho um radar, eu estou circulando nessa rodovia a 120 por hora, mas alguém atravessa, eu atropelo, enfim, né, vem a óbito esse pedestre que atravessou a rodovia. Então, aí eu trago isso como uma mensagem, né? Nesse momento, eu estou dizendo o seguinte, estou fora da lei, tá certo? O camarada não tinha que atravessar a rodovia, mas eu estou errado, tá certo? Então, é da mesma forma que a gente traz isso, levando para o mundo empresarial, o acidente de trabalho. Eu não tenho que trabalhar, né, para ter lá um policial rodoviário, né, para me fazer a multa, para estar lá me fiscalizando. Eu não tenho que trabalhar como profissional de segurança do trabalho, esperando uma fiscalização do Ministério do Trabalho para eu poder realmente fazer as minhas ações de prevenção e assim por diante. Então, o poder de como nós, gestores de segurança do trabalho. Tá? Então, eu quero trazer isso como uma mensagem final, dizer para vocês que a Associação Paranaense de Segurança do Trabalho, né, nós estamos aí há mais de 45 anos de existência dela, é um desafio todo dia para nós de como realmente fortalecer, de como trazer mais sócios, e uma comunidade só pode ser mais forte se ela realmente tiver mais aliados, né?
e perante também o sistema CREA, né, que a gente possa realmente aí, juntos na associação, a gente fortalecer nós perante ao CREA do Paraná e fazer com que cada vez mais seja forte a engenharia de segurança do trabalho dentro também do sistema CREA. Tá? Enfim, gente, muito obrigado mais uma vez. Eu acho que dessa forma a gente também aí cumpre, né, com trazer algo referente ao Maio Amarelo. Aguardem aí, tá certo? Mas daqui 2 semanas a gente vai ter aí uma outra live, tá certo? Onde a gente vai trazer um pouquinho sobre a questão aí do trabalho, né, em home, então as implicações aí de ergonomia, as implicações jurídicas sobre isso. Então essa é a nossa próxima live aí para, né, todos os associados e assim por diante. Então se associem, tá? Fortaleçam a associação e cada vez mais a gente possa estar representando, né, a nossa categoria de profissionais em prol da segurança, tá certo? E explorem aí o 198, né, comandante Thiago? É isso, né? Explorem o 98, explorem o 156 da prefeitura, gente. Então, assim, esse é o diferencial nosso de profissionais. Não adianta eu reclamar que tem um buraco na via, não adianta eu reclamar que não tem uma faixa de pedestre, se eu não, né, utilizar esses recursos aí. Não adianta eu não dizer que está uma lâmpada apagada no poste na frente da minha casa, da minha empresa e assim por diante, se eu não uso um 56 para ligar, eu não uso 98, eu não uso um 91 da Polícia Rodoviária Federal. Então, utilizar esses meios, tá certo? Para que a gente possa realmente fazer uma comunidade melhor, tá certo? Então, fique com Deus, todos vocês aí, que realmente a gente possa cada vez mais modificar esse comportamento todo de nós e como seres humanos, mortais, como eu sempre digo, tá joia? Fiquem com Deus, um abraço para vocês, um bom final de semana e muito obrigado mais uma vez. Valeu!